Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento interativo de Rhinoceros 4.0. Estamos aqui para a aula 60 de mais um vídeo do Rhino Dicas, onde nós vamos aprender os comandos Mirror e Variable Radius Filet. Bom, eu interrompi então o modelo fone de ouvido, no qual nós teríamos então, teoricamente nessa aula, a parte 2 do fone de ouvido. Porém, eu preciso antes apresentar esses dois comandos, tá? Que serão utilizados no exemplo, e para que não exista nenhuma dúvida na hora de se utilizar esses comandos, eu resolvi então colocar entre a parte 1 e a parte 2 do modelo fone de ouvido uma aula do Rhino Dicas, tá? Onde eu vou apresentar esses dois comandos. Então vamos passar aqui para o diretório, onde eu tenho dois arquivos. Vamos começar pelo Mirror. Vou abrir esse arquivo aqui. Ok. Bom, aqui eu tenho então um solado, Posso ver aqui na perspectiva, só uma parte do solado, é claro, um modelo que a gente já conhece, um desenho até bem complexo, me tomou bastante tempo de modelamento, mas então esse exemplo aqui eu estou utilizando justamente pelo fato de que é um modelo em que realmente eu preciso de um espelhamento. Eu tenho aqui o pé direito, do solado, e preciso criar o pé esquerdo. Bom, isso é super simples, A gente pode criar então um espelhamento. Vamos ampliar aqui a vista top. Bom, pessoal, gerar um espelhamento dentro do Rhinoceros é muito simples, tá? Você só precisa saber exatamente o que é um espelhamento e como ele funciona. Aonde que eu encontro esse comando? Aqui na toolbar Transform. Eu vou abrir essa barrinha aqui e eu tenho esse comando que é o Mirror, tá? Eu vou criar algumas linhas aqui para auxiliar na explicação. Vou criar uma linha reta aqui e uma outra linha aqui. Bom, imaginem o seguinte, eu preciso criar, baseado nesse modelo aqui, eu preciso criar então o pé esquerdo para formar o par, tá? Como eu quero gerar o pé esquerdo deste modelo, eu preciso espelhar ele para esse lado aqui. Poderia tranquilamente espelhar ele para cá, formaria o par também. Então, por que eu criei essas linhas? Justamente para explicar como o espelhamento funciona. O espelhamento funciona como se existisse exatamente sobre esta linha um espelho refletindo este modelo aqui do outro lado. Quando nós paramos, um exemplo muito básico aqui e real, quando nós paramos diante de um espelho, o que acontece? Nós nos encontramos de frente com nossa face. Okay? Então, um eixo de espelhamento para qualquer software CAD, seja ele 2D ou 3D, é exatamente isso. É um espelho para fazer o rebatimento da imagem. Tá? Então, como aqui eu tenho esse modelo nessa posição, eu quero rebater ele para esse lado, eu vou utilizar essa linha aqui como sendo o meu eixo de espelhamento. Tá? Aí como é que eu faço então? Eu vou clicar aqui no comando Mirror, ele pede para selecionar os objetos, Select Objects, eu vou selecionar todo esse modelo. Uma forma fácil de selecionar isso era usando as ferramentas de seleção. Posso clicar aqui em Surface e tudo que for superfície ele seleciona. Ok? Bom, depois que eu selecionei meu objeto, olha o que ele me pede, pressione Enter, dou um Enter. Agora ele pede para nós o eixo de espelhamento, Start of Mirror Plane, o início desse plano de espelhamento ou esse eixo de espelhamento. Eu tenho habilitado aqui o Endpoint, eu vou pegar esse End aqui, automaticamente, de forma dinâmica, o Rhino já cria para nós um espelhamento da peça e mostra onde vai ser rebatido o meu modelo. Se for nesta posição que eu quero, basta eu clicar na direção a qual eu preciso informar o End of Mirror Plane. Nesse caso, poderia simplesmente puxar o mouse para frente aqui e dar um clique. Se não for assim que eu quero o meu espelhamento, eu posso posicionar o mouse nessa direção e ele vai gerar o espelhamento de frente para o meu modelo. Ele vai gerar um par, tá? Só que na prática não é assim que a gente vê um par de solado de calçado, Então o mais ideal é que ele seja nesse formato, ok? Mas se eu desligar o orto aqui, eu posso então criar um espelhamento
da forma que eu achar conveniente. Olha só, eu tenho essa linha aqui, ó, que indica o meu eixo de espelhamento ou o meu plano de espelhamento, e eu vou posicionando ela onde eu bem entender, tá? Posso simplesmente também vir até esse endpoint aqui e criar o meu espelhamento, certo? Mas como é assim que eu quero, eu vou usar aqui o Ortho para me auxiliar. Olha só, tanto faz eu posicionar para cá ou para essa direção e dar um clique para informar o End of Mirror Plane. Eu tenho uma opção lá em cima, ó, que é a variável Copy Yes. Obviamente, por padrão, o Mirror já vem com a opção Copy habilitada como Yes. Por isso que ela vier como No, o que eu vou fazer? Eu vou apenas espelhar o meu modelo, mas não vou manter esse original. Ou seja, eu tenho agora o pé direito. Se eu colocar como Copy No, ele só vai girar o pé esquerdo e vai apagar o direito, tá? Mas o normal, quando se faz um espelhamento, é manter o Copy Yes. Ok? Então, eu vou dar um clique aqui com o mouse. Prontinho, ó, tenho o par de calçado, certo? E se eu quero fazer o espelhamento para o outro lado, formar mais um par aqui, posso repetir o comando, ó. Então, vou selecionar todas as superfícies, vou pegar aqui o comando Mirror, e agora, qual que vai ser o meu plano de espelhamento? Se eu quero um par para cá, vou utilizar essa linha aqui como plano de espelhamento, né? Então, vou pegar o endpoint e olha só, tenho o Ortho habilitado, eu posso tanto fazer para cima. Um detalhe interessante que vocês podem perceber é que essa distância que existe da linha até o modelo, ó, tá? Ele também é espelhado para o outro modelo, né? Na verdade, o plano de espelhamento fica no centro dos objetos da cópia original e do modelo espelhado, certo? Então, aí está, ó. Vou dar um outro clique, prontinho. Nesse caso aqui eu selecionei só superfícies, ó. Algumas polysurfaces não vieram para o modelo. Mas tem problema? Não tem nenhum. Olha o que eu posso fazer. Venho aqui, seleciono Polysurfaces. Agora as superfícies não precisam ser espelhadas e faço o Mirror de novo, ó, pelo mesmo plano. Obviamente, as superfícies serão postas exatamente na mesma posição que estão sobre esses modelos aqui, certo? Bom, visto então o comando de espelhamento, vamos abrir agora o exemplo do Variable Radius Fillet. Eu vou fechar esse modelo aqui e vamos abrir aqui o arquivo Variable Radius Fillet.